Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cecília Velho, sejam bem-vindos ao canal e hoje nós vamos resolver uma questão bastante interessante que tem dois conceitos principais, que é a área do trapézio e o teorema de Pitágoras. Então vamos relembrar desses dois conceitos, tá? Bom, lembrando aqui do trapézio, né, que tem a base maior, a base menor e a altura, tá? Então a área do trapézio a área é igual a base maior mais a base menor, que são os dois lados paralelos, vezes a altura, que é a distância entre esses dois lados paralelos, dividido por 2. Nesse caso, vai ser 15, que é a base maior, mais 5, que é a base menor, vezes a altura, que no caso aqui é 8, dividido por 2. Pessoal, tomem cuidado, tá? A altura não é o lado do trapézio, tá? Nesse caso não é, somente se fosse um trapézio retângulo, tudo bem? Então, olha só, aqui é só fazer a conta, né? Então, vamos resolver primeiro os parênteses, 15 mais 5, 20, vezes 8, dividido por 2. 20 dividido por 2, 10. Quem me acompanha no canal sabe que eu sempre simplifico, tá? Antes de começar a resolver, porque isso facilita muito as contas. 10 vezes 8, 80. Se tiver em centímetros, é 80 centímetros quadrados. Se fosse em metros, 80 metros quadrados. Bom, essa é a área do trapézio. Vamos agora para o teorema de Pitágoras. O teorema de Pitágoras, nós temos aqui um triângulo retângulo, tá? A hipotenusa sempre é ao lado maior, que está de frente para o ângulo reto, e esses dois aqui são os catetos, tá? Então, olha só, a fórmula do teorema de Pitágoras é hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, pessoal, fica aqui assim, ó. Nesse caso aqui, a hipotenusa é o x, tá? Um dos catetos é igual a 4, então fica x ao quadrado é igual a 4 ao quadrado, mais o outro cateto é igual a 3, 3 ao quadrado. Então, é só a gente resolver. X ao quadrado é igual 4 ao quadrado é o 4 vezes 4, que é 16, mais 3 ao quadrado, que é 9. X ao quadrado é igual a 25, e x é igual a raiz de 25, que é 5, certo? Então, esses dois conceitos básicos que vocês precisam entender. Agora, a gente pode ir para o nosso problema. Então, a nossa questão é a seguinte. A figura, fora de escala, representa um terreno. A área total desse terreno, em metros quadrados, é igual a... Bom, a gente percebe aqui que o terreno ele tem o formato de um trapézio retângulo. Neste caso aqui, a altura, como o trapézio é retângulo, ou seja, esse ângulo aqui é de 90 graus, então, neste caso, a altura é um dos lados do trapézio, tá? Nunca o lado inclinado, sempre o lado que é perpendicular com a base, tá? Então, essa daqui vai ser a altura. Como a gente já viu anteriormente, que a área do trapézio é base maior, mais base menor, vezes a altura, dividido por 2, o que nós precisamos encontrar nesse problema? A altura, tá? Que nesse caso aqui vai ser um dos lados do trapézio. Então, olha só, eu desenhei aqui, tá? O que nos interessa. E eu escrevi aqui o que é importante. Então, aqui, ó, x mais 10 metros, né? Que é esse lado aqui que tá em roxo. Se aqui é um retângulo, olha só, reparem que isso daqui eu separei num retângulo e num triângulo, tá? Então, esse retângulo, esse lado vale x mais 10 e esse vale x mais 10 também, tá? Porque são iguais. Esse lado é igual a esse. Então, quer dizer que essa parte em verde aqui, se tudo isso valia x mais 50, para ser x mais 50, falta 40, porque x mais 10 mais 40 vai dar x mais 50. Então, eu sei que esse pedaço em verde mede 40. E aqui, a hipotenusa, no caso, mede 50. E nesse caso aqui, nós temos aqui um triângulo retângulo, tá? Porque se eu separei isso daqui num retângulo e num triângulo, este lado que está em rosa aqui, ele é perpendicular à base, certo? Bom, então a primeira coisa que a gente faz para encontrar o valor do x, porque concordam comigo? Se aqui vale x metros, aqui também vale x metros, uma vez que estamos falando de um retângulo.
Então, é só a gente aplicar o Teorema de Pitágoras, certo? Só que nesse caso aqui, no Teorema de Pitágoras, não é o x que vai ficar antes da igualdade, tá? Porque vai ficar assim, ó, 50 ao quadrado é igual a x ao quadrado mais 40 ao quadrado, certo? Então, a hipotenusa ao quadrado é igual à soma, né, a soma dos quadrados dos catetos, certo? Então, pessoal, percebam que o exemplo que eu usei lá com vocês era de 4, né? Só para vocês lembrarem aqui. Aqui era 4, aqui era 3 e aqui no final das contas deu 5. Esse triângulo aqui, ele é proporcional àquele, tá? Porque ele é 10 vezes maior. Então, ó, se aqui foi multiplicado por 10, aqui foi multiplicado por 10, isso daqui também vai ser o valor multiplicado por 10. Então, a gente fazendo essas contas aqui, a gente vai perceber que o x vai ser igual a 30. Por que eu tô falando isso para vocês, pessoal? Porque esse tipo de triângulo em concurso, em vestibular, cai muito. E aí a gente já sabe, se aqui for 5 e aqui for 4, aqui vai ser 3, tá? Que é um triozinho muito fácil da gente encontrar por aí. A mesma coisa se aqui fosse 10. Daí dobraria aqui, ficaria 8 e aqui ficaria 6, tá? Isso tem a ver com semelhança de triângulo, certo? Então, olha só, bom, a gente fazendo as contas aqui, a gente vai ver que se 5 ao quadrado é 25, 50 ao quadrado vai ser 2.500. Menos, né, já vou pegar esse 40 que tá aqui e passar para cá. 40 ao quadrado, se 4 ao quadrado é 16, 40 ao quadrado é 1.600. Isso é igual a x ao quadrado. Então, quer dizer que o x ao quadrado é igual a 2.500 menos 1.600, 900. X é igual a raiz de 900, que é 30, tá? Conforme a gente já estava esperando esse resultado. Então, o que nós encontramos aqui? Nós encontramos o valor do x, ou seja, a altura. E agora, o que resta para a gente encontrar? Resta a gente encontrar agora a área do trapézio, porque agora sim nós temos todas as informações. Então, bora lá. Então, olha só, pessoal. Reparem aqui que se o x vale 30, então quer dizer que a base menor vai ser 30 mais 10, ou seja, 40. A base maior vai ser 30 mais 10 mais 40, ou seja, 40 mais 40 é 80. E a altura 30. Então, eu peguei a área do trapézio e já coloquei os valores aqui. Então, base maior 80 mais base menor 40 vezes a altura, tá? A altura aqui que é o x, 30, dividido por 2. E aí a gente só vai fazer as contas, que fica o seguinte, 40 mais 80, 120, vezes 30, dividido por 2. Então, para ficar mais fácil a conta, o que a gente faz? Simplifica, tá? Então, 120 dividido por 2 vai dar 60. E 60 vezes 30, 6 vezes 3, 18. Como tem 2 zeros, 0, 0, 1.800. Ou seja, a área total desse terreno em metros quadrados é igual a 1.800. Alternativa D. Pessoal, desculpem os barulhos, a rua estava um pouquinho movimentada, mas eu espero que vocês tenham entendido. Se vocês não entenderam, coloquem aí nos comentários, tá? Se gostaram do vídeo, curte, compartilhe. E, como eu sempre digo, o que vocês acharam dessa questão? Fácil, né, galera? Um abraço e até mais!